A palavra do Senhor diz assim: nos dias de Herodes, rei da Judéia, houve um sacerdote chamado Zacarias, do turno de Abiás. A mulher dele era das filhas de Arão e se chamava Isabel. Ambos eram justos diante de Deus, vivendo de forma irrepreensível em todos os preceitos e mandamentos do Senhor. Eles não tinham filhos, porque Isabel era estéril, e os dois já tinham idade avançada. Versículo 11. E eis que apareceu a Zacarias um anjo do Senhor, em pé, à direita do altar do incenso. E ao vê-lo, Zacarias ficou assustado, e o temor se apoderou dele. E o anjo lhe disse: não tenha medo, Zacarias, porque a sua oração foi ouvida. Isabel, sua esposa, dará à luz a um filho, a quem você dará o nome de João. Versículo 23. Aconteceu que, terminando os seus dias de ministério, Zacarias voltou para casa. Passados esses dias, Isabel, sua mulher, ficou grávida, e ela não saiu de casa por 5 meses, dizendo: foi isso que o Senhor me fez, ao contemplar-me para acabar com a minha vergonha diante das pessoas. Senhor, nesse momento nós estaremos entrando nesse momento de palavra, e nós queremos ouvir, Senhor, aquilo que o Senhor tem para tratar aos nossos corações nessa manhã, Pai. Nós queremos entrar nesse ambiente e vivenciar isso que o Senhor tem proposto para nós nesses dias. Então nos ensina, Senhor, nos ajuda a responder sim e amém para todas as coisas que o Senhor está fazendo. Que nós venhamos entender, ó Pai, os Teus propósitos, em nome de Jesus. Amém. Queridos, nós lemos aqui essa história de Zacarias, e eu tenho entendido que Deus ele tem o domínio absoluto sobre todas as coisas. E nós precisamos entender que se aquilo que nós tanto esperamos ainda não aconteceu, não se preocupe. Deus ele está controlando todas as coisas. Só que às vezes nós nos preocupamos muito porque nós vemos o tempo passar. E se tem uma coisa que passa rápido, é o tempo. Aí passa voando, senhor. As crianças crescem muito rápido. A nossa vida passa às vezes que a gente nem percebe. E por esse motivo do tempo ser muito rápido em passar, às vezes nós nos desesperamos e pensamos: será que aquilo que eu tanto espero não vai acontecer? Será que aquilo que eu tanto sonhei não vai dar certo? Será que aquilo que eu tanto busquei no Senhor não vai dar certo? Mas o Senhor está te respondendo algo nessa manhã. Não se preocupe, porque eu continuo controlando todas as coisas. A Bíblia fala que Zacarias ele era um homem que tinha uma idade muito avançada. Ele não era um homem novinho. Ele já tinha os seus anos ali de casado. Ele já tinha uma idade bem avançada. Só que Deus tinha uma promessa na vida daquele homem. Então a primeira coisa que eu queria que você tivesse certeza nessa manhã é que, independente da tua idade, se Deus te fez uma promessa, Ele vai cumprir aquilo que Ele te prometeu. Pastor, mas está demorando muito. Não tem problema que está demorando. Deus sempre chega na hora certa. E na maioria das vezes, quem atrasa o Senhor de realizar algo nas nossas vidas, somos nós mesmos, por conta das nossas decisões erradas, que ao invés de acelerar o processo, atrasa o processo. Mas Deus, em todo o tempo, Ele é muito fiel para cumprir aquilo que Ele nos prometeu. E a Bíblia fala que Davi havia estabelecido 24 turmas de sacerdotes, onde esses sacerdotes eles entravam no templo para oferecer os sacrifícios ao Senhor. Então eles precisavam entrar naquele lugar para poder acender o incenso, para poder fazer uma melhor entrega para o Senhor, para poder fazer mais ou menos isso que a gente fez aqui no começo, de entrar naquele ambiente e viver aquele ambiente. Eu estou aqui para entregar algo para o Senhor. Então ele sempre entregava algo diante de Deus. Ele sempre entrava ali, talvez com uma lista de oração, e falava: olha, eu tenho aqui hoje a oração pela Rosane, pelo Bruno, pelo Rogério, pelo Adão, pela Cris, enfim. E ele entrava naquele lugar para buscar pelas pessoas, para orar mesmo diante do Senhor.
E aqui nós começamos a entender que independente do problema, independente da dor, independente de qualquer necessidade, aquele homem ele tinha que entrar naquele templo para fazer uma entrega. E às vezes a primeira coisa que nós deixamos de fazer quando nós passamos por algum problema é vir à igreja. Como se a igreja fosse culpada. Como se o pastor tivesse causado um problema na tua vida. Como se o próprio Deus talvez tivesse criado algo e por esse motivo você decide virar as costas para Ele. Quando na verdade o primeiro lugar que nós tínhamos que procurar em um momento desse seria a igreja. Seria a presença do Senhor. Seria entrar num ambiente onde ninguém de fato vai ficar te olhando e querendo te julgar por aquilo que tu fez atrás, porque isso eu espero de verdade que não aconteça aqui na nossa igreja. Nós estamos aqui para entrar no mesmo ambiente, adorar o Senhor por quem Ele é, e não para ver o que um ou outro fez ou deixou de fazer. Então não importava como estava a vida daqueles homens, não importava os problemas que aqueles homens tinham, eles tinham que ir lá todas as semanas para cumprir essa obrigação de entrar e entregar algo diante do Senhor. E uma das coisas que eu fiquei pensando é que muitas das vezes talvez esse homem entrava ali com um pedido de oração por a vida de alguém que aquele homem estava orando, e daquilo que ele tanto pedia para a pessoa acontecia, mas na casa dele a mulher dele continuava estéril. E talvez a gente passa por isso algumas vezes nas nossas vidas. Nós entramos em alguns ambientes, oramos e o Senhor faz na vida de outras pessoas, e aquilo que nós queremos que Ele faça na nossa vida não acontece. Eu já tive dias de ter que orar pelas pessoas que estavam doentes, e eu ia assim, com muita incerteza. Eu falei, e se eu orar e não acontecer? E se eu orar e a pessoa não for curada? Vou passar vergonha? Só que daí eu aprendi, eu não vou passar vergonha, porque quem mandou ir foi Jesus. Então, Jesus, eu estou indo lá pelo Teu nome, se passar vergonha, vai passar nós dois juntos. Então é bom você curar, porque... Mas eu entrava com medo, porque às vezes nós temos muito receio de orar pedindo ao Senhor uma coisa que Ele quer fazer. Só que o problema é que às vezes nós não conseguimos voltar para agradecer ao Senhor por aquilo que Ele fez. Mas aquele homem então, ele entrava naquele lugar para fazer essas entregas, e ele entendia que por mais que a casa dele ainda não tivesse um filho, Deus continuava no controle de todas as coisas. Então aquele homem ele buscava incansavelmente pelo Senhor. E tem uma palavra que o Senhor nos deu alguns meses atrás, que no meu ambiente, palavras se tornam sentenças. No ambiente onde o Senhor está, uma palavra que Ele libere, pode transformar uma sentença na tua vida. E talvez você chegou aqui cheio de expectativa, o que vai acontecer, como é que vai ser, será que vai ser eu? Porque aqueles homens, eles não sabiam quem é que ia entrar no templo. Eles chegavam todos naquele lugar, independente, eles lançavam uma sorte entre eles lá e falavam, hoje quem vai entrar no templo vai ser o fulano. E ele tinha que estar preparado para entrar. E talvez hoje é um dia que o Senhor está aqui só te observando. E talvez o Senhor hoje vai te escolher para que você possa fazer algo que você talvez nem quer fazer, mas que chegou o tempo de você fazer, para o Senhor poder chegar também na tua casa. E a Bíblia fala que então, no meio de todos aqueles homens, que tinha mais ou menos ali uns 1000 homens, o Senhor enxergou Zacarias e falou, Zacarias, vai lá hoje, entra lá você no templo. E talvez aquele homem estava tão acostumado a ir para a igreja, para entrar naquele templo, que ele falou, já sei o que eu vou fazer. Os pedidos estão aqui, eu tenho que entrar lá, orar por isso aqui, eu vou embora, acendo incenso, está tudo certo. Só que a Bíblia diz que quando ele entrou naquele templo, uma coisa estava diferente, porque tinha um anjo em pé ali esperando ele. A ponto desse homem se assustar quando ele viu aquele homem. A Bíblia diz que ele tremia porque ele não sabia o que era. E quantas vezes nós entramos na igreja e de repente alguém vem na nossa direção e você pensa, ixi, me encontrou, me achou. E o Senhor ele veio aqui, queridos, para te encontrar de fato. Domingo passado nós tivemos um culto aqui que eu fiquei a semana inteira pensando naquilo que o Senhor ministrou aos nossos corações. E eu fiquei a semana inteira querendo ser encontrado por aquele Deus. E querendo correr ao encontro daquele pai, como nós falamos aqui na semana passada. Só que quando ele entra naquele templo, que ele olha aquele homem em pé, ele se assusta. Porque tem dias que nós vamos para um lugar marcando um encontro com Deus, mas tem dias que nós chegamos naquele lugar e quem marcou o encontro conosco foi Ele mesmo. Tem dias que nós vamos entrar no lugar e ter que orar, para que a presença venha, mas tem dias que nós vamos entrar e a presença já vai estar lá te esperando.
E quando aquele homem entra, que ele se assusta, a Bíblia fala que aquele anjo vira para ele e fala: ei, não se assusta, não tenha medo, a tua oração ela foi ouvida, a tua mulher ela vai gerar um filho. Então hoje talvez tu venha aqui para entregar o pedido de outras pessoas, mas o pedido que Deus quer resolver hoje é o teu pedido, é o teu problema. A história que Ele quer mudar hoje é a tua história. Então por isso que eu pedi para vocês não ficarem aqui hoje como espectadores daquilo que Deus vai fazer, mas que vocês venham entrar nesse ambiente, porque a história que Ele pode mudar hoje é a tua história. Só que às vezes nós estamos tão preocupados com aquilo que Ele vai fazer na vida de alguém, que eu não vejo o que Ele fez na minha vida. Teve cultos que eu fui, que eu vi o povo chorando e só eu lá parado, sentado, sem sentir nada. Eu falei: não é problema, o problema sou eu, porque o pastor está pregando, o povo está chorando e eu não estou sentindo nada. É porque por muitos dias eu deixei que os meus problemas falassem muito mais alto do que a grandeza do meu Deus. Eu deixei com que as minhas incertezas falassem muito mais alto do que a certeza que Ele tem para a minha vida. Então aquele homem entrou para fazer uma entrega, mas quem recebeu uma entrega naquele dia foi ele mesmo. Eu lembro que quando eu era bem pequeno, assim, bem pequeno mesmo, menor do que a Ariadne, nós íamos para a igreja e o pastor Carline, ele sempre cantava o mesmo hino, ele não mudava aquele hino. Quando o povo estava entrando na igreja, ele estava lá: nessa noite feliz, nesse santo lugar, eu marquei um encontro com Deus. Então todas as vezes que eu entrava naquela igreja, eu tinha uma consciência: eu estou aqui porque eu marquei um encontro com Deus. Então aquilo era tão intencional que ele fazia você entender isso. Então você já entrava naquela igreja querendo ver quem? Querendo ver Deus, porque tu cantava: eu marquei um encontro com Deus. E quando nós entramos na casa do Senhor para de fato ter esse encontro com Ele, nada que acontece nos arredores pode mexer conosco. Nada que acontece na vida de nenhum irmão aqui pode mexer com aquilo que o Senhor está fazendo. Por quê? Porque eu estou focado no Senhor. Então o meu pedido para ti nessa manhã é que, independente de como estão os teus problemas lá fora, fique focado no Senhor. Fique focado naquele homem que pode de fato mudar a tua história. Porque muitas das vezes nós perdemos algo porque nós não acreditamos naquilo que o Senhor está falando. Zacarias, ele poderia muito bem ter escutado aquele anjo falar isso e falar: amigão, deixa eu te falar um negócio, eu estou velho, a minha esposa também, é impossível a gente gerar um filho agora. Escuta a oração de outra pessoa, escuta a oração de alguém que está mais novo, é impossível eu conseguir realizar esse sonho agora. E talvez o Senhor te disse algo nesses dias, e por conta da tua incerteza, tu falou para o Senhor: Senhor, joga logo eu, faz na vida de outra pessoa. Eu não tenho mais condições de fazer isso, eu não tenho talvez dinheiro para fazer isso, eu não tenho recurso, eu não tenho tempo para fazer isso. Às vezes nós atrapalhamos aquilo que Deus quer fazer na minha e na tua vida. Por quê? Por achar que nós não merecemos. Mas nós estamos vivendo dias, queridos, onde nós precisamos voltar a acreditar naquilo que o Senhor está nos falando. O cenário daquela casa era de uma mulher estéril, de uma mulher que não podia produzir, de uma mulher que infelizmente só tinha pensamentos negativos quando se tratava de uma gestação. Imagine quantas mulheres Isabel não viu ficar grávida. E ela ali, a Bíblia fala que eles eram justos diante do Senhor, eles eram íntegros diante do Senhor, eles cumpriam com muita excelência aquilo que o Senhor chamou eles para fazer. E às vezes isso é o que nos faz perder o foco no meio do caminho, porque nós olhamos para pessoas que não têm a tanta entrega que nós temos, não buscam o quanto que nós buscamos, não fazem o quanto que nós fazemos, e eles são abençoados e nós não somos. E a pior coisa que nós podemos fazer é comparar aquilo que ele tem que eu não tenho, os lugares que eles chegaram que eu não cheguei, a vida que eles vivem que eu não vivo. Nós não podemos comparar isso. Nós precisamos olhar para o autor e consumador da nossa fé e acreditar que tudo aquilo que o Senhor disse que Ele iria fazer, Ele vai fazer. Nós precisamos parar nesses dias de olhar para as nossas dores e voltarmos a ouvir a voz do Senhor. Deus não está preocupado com a tua dor. Credo, pastor, não está preocupado. Deus não está preocupado se você está triste. Deus não está preocupado com a tua felicidade.
Pastor, você está sendo muito ignorante. É verdade, Deus não está preocupado se você está feliz, se você está alegre, se está rico, está pobre. Ele não está preocupado com isso. A única preocupação dele é te fazer crescer. A única preocupação dele é cuidar do teu coração. E tem gente que hoje perde dias e dias e dias correndo atrás de uma coisa chamada riqueza. Todo mundo quer ser rico, eu também quero. O problema é que nós precisamos renunciar da mesma forma que nós queremos a riqueza. Já falei para o Senhor várias vezes, do dia que o Senhor me der dinheiro, não vai ser para mim. Pior que não vai ser nem para os meus filhos, vai ser para gastar mesmo na igreja. Quando tem alguma coisa na igreja, a primeira coisa que eu penso, de verdade, eu vou falar uma coisa para vocês aqui que nem a Rosane sabe. Tem que fazer tal coisa na igreja, a primeira coisa que eu penso, eu vou lá, vou vender o meu carro, eu vou queimar o meu carro. A gente resolve o problema da igreja. Amparo é tudo pertinho, dá para ir de carbe, de a pé, sei lá. Mas eu sempre penso nisso. E tem gente que talvez pensa que o pastor pensa em outras coisas. Sabe, todos os dias eu me cobro de uma coisa. E talvez eu tenha até errado nisso. Para mim, a maior entrega que tem que ter aqui nessa igreja tem que ser da minha casa. Porque eu preciso ser exemplo para vocês. Vocês podem ver que todos os dias o Davi vem aqui na frente dar oferta. O Davi vem dar oferta, a gente faz no Pix, às vezes a Rosane faz outro Pix. Porque se tem uma coisa que nós gostamos de fazer é entregar para o Senhor, sem se preocupar com amanhã. Foi o tempo que eu contava, Senhor, se eu der X, vai faltar Y, e eu não vou conseguir fazer. Hoje eu não faço mais conta, hoje eu não me preocupo mais com isso. Por quê? Porque eu entendi que quem governa a minha vida é o próprio Deus, não sou eu. Quantas e quantas vezes eu fiz conta e a conta nunca fechava. E quando eu parei de fazer conta, as contas fecharam e ainda sobrava dinheiro. Por quê? Porque eu entendi que o meu cuidado não sou eu que vou fazer, é o próprio Deus. Ou eu dependo dele, ou eu vou quebrar minha cara por tentar fazer do meu jeito. O Senhor, Ele pode fazer você voltar a gerar hoje, ainda que você seja alguém estéril. Independentemente de como você está, independente se hoje você está vivendo o pior capítulo da tua história, entra no templo, faz a tua parte. Oferece uma entrega para o Senhor. Senhor, mas o dia está muito ruim, não tem problema, eu estou aqui de novo para te fazer uma entrega. Eu estou aqui de novo para te entregar, Senhor, o meu melhor nessa manhã. Quando Zacarias entra para oferecer um incenso, e ele vê aquele anjo ali, talvez ele começou a se questionar, principalmente pelas incertezas dele. E nós precisamos, nesses dias, ficar quieto. Sabe por quê? Porque a gente gosta de falar demais. Eu já falei aqui várias vezes, você quer saber da minha vida, é só perguntar, pastor, como é que você está? Eu conto tudo, eu não escondo nada não. É verdade. Se é problema, se é coisa boa, eu conto tudo. Eu gosto de falar. E tem dia que eu estou falando, eu olho assim, eu estou conversando com o Josué, por exemplo. A Rosane está atrás dele. Josué, tu não sabe, cara, eu fui lá, vi um negócio, vou fazer e tal, e quando eu olho para trás, a Rosane está assim, ó. Josué, esquece o que eu te falei, não era para ter falado. Ela falou, em casa, fica quieto, eu estou falando já para os outros. Porque eu gosto de falar. Só que a Bíblia fala que quando Zacarias saiu daquele templo, o anjo deixou ele mudo. E eu falei, Senhor, por que o Senhor deixou aquele homem mudo? O homem estava tanto tempo esperando para ter um filho. O Senhor acabou de falar, eu vou te dar um filho. Ele falou, Bruno, se eu deixasse Zacarias falando, ele ia sair com o megafone gritando, a Isabel vai ficar grávida. Eu vou ter um filho. E daí eu me vi nesse homem. Falei, ô Senhor, me deixa mudo às vezes. Quando você tiver em encontro comigo, fala, Bruno, fica quieto, vem cá, que eu vou colocar um zíper na tua boca. Porque eu ia fazer isso. Eu ia sair correndo, a Rosane vai ter mais um, a Rosane vai ter mais um. Oh meu Deus, oh, Jesus. É brincadeira, Jesus. Mas eu ia sair gritando. Porque a gente quer contar para as pessoas aquilo que Deus está fazendo na nossa vida. E daí Deus pega e deixa esse homem mudo. Fica quieto. Então nós precisamos entender que para algumas coisas que o Senhor está fazendo, nós vamos precisar ficar quietinho. Para não atrapalhar aquilo que o Senhor está construindo em nós.
Então, se o Senhor te disse algo nesses dias, acredite naquilo que o Senhor te falou. Mas com um segredo, fecha a boca. Deus não perguntou se Ele queria. Porque às vezes a gente pede coisas para o Senhor que passa tanto tempo, a gente até esquece que pediu. Deus não chegou para ele e falou: Zacarias, vocês me pediram um filho há um tempo atrás, tu vai querer que eu faça isso? Se tu quiser, eu te dou um filho hoje, é isso que você quer? Deus não falou isso. Porque por mais que eu peça e esqueça aquilo que eu pedi, Ele sabe aquilo que Ele escutou. Então, quando o Senhor quiser fazer algo na minha e na tua vida, Ele não vai pedir para você se pode ou se não pode. Ele vai chegar fazendo. Ele vai chegar para construir aquilo que Ele tem para construir. Sabe o que é mais lindo de tudo isso? Deus, Ele não quer saber se aquele útero daquela mulher era infértil. Ele não queria saber das impossibilidades que aquele casal tinha. Ele só falou: eu vou te dar um filho. Porque as minhas impossibilidades não anulam as possibilidades que Ele tem para a minha vida. Os meus questionamentos não anulam as respostas que Ele tem para fazer na minha vida. As minhas dúvidas jamais vão apagar as promessas que Ele disse que Ele cumpriria na minha vida. Então o problema nunca é o Senhor, o problema sempre somos nós. A dúvida daquele homem poderia colocar em xeque aquilo que Deus disse que iria fazer. Mas eu tenho certeza que naquele dia ele foi para casa e falou: Isabel, minha filha, eu entrei lá para orar, ó. Tinha um homem em pé lá, ó. Sabe aquele povinho? Tu, ó. Tá doido, meu filho? Tá louco? Não, não. Ó, ó. E talvez naquele dia, meu filho, foi um avivamento naquela casa. E Isabel ficou grávida. Isabel ficou grávida e ficou dentro de casa. E tem uma coisa que eu tenho orado muito nesses dias. Aquilo que teu olho não viu, que o teu ouvido não ouviu, aquilo que não desceu ao teu coração, é o que Deus vai fazer na tua vida. Hoje você não sabe como, mas Deus vai operar um milagre na tua vida. Só que Isabel, ela gera aquela criança em secreto. Ninguém sabia que ela estava grávida. Imagina aquele povo. Zacarias ficou mudo, do nada. Isabel preso dentro de casa. Falou: esse homem deve ter arrebentado ela. Está mudo. E a mulher está lá toda... que nada. Só que tem um versículo que a Bíblia diz que Isabel fala: o Senhor destruiu a minha vergonha. Para aquela mulher não poder ter um filho era uma vergonha. E quantas vezes nós chegamos em alguns lugares e as pessoas olham para você assim e falam: poxa, isso aqui é teu carro? Olha meu carro aqui, ó. Você mora aqui? A minha casa tem isso, tem aquilo. Às vezes as pessoas vêm de fato para nos deixar assim, bem destruído. Já falei isso aqui algumas vezes. Eu lembro que um dia eu cheguei para um tio meu e eu falei: cara, que boné bonito. E ele virou para mim e falou assim: pois é, tu nunca vai ter condições de comprar um desse. Eu não pedi o boné dele. Eu não perguntei quanto que era o boné. Eu só falei que o boné era bonito porque era bonito mesmo. Eu falei: poxa tio, que boné bonito. Ele falou assim: pois é, tu nunca vai conseguir comprar um desse. Tu nunca vai ter dinheiro para comprar um desse. Hoje, graças a Deus, nem que seja em 10 vezes. Se eu quiser comprar, eu posso comprar. Mas hoje, infelizmente, se ele quiser comprar, ele não pode comprar. Por conta de escolhas que ele fez na vida dele. Pastor, tu fica feliz com isso? Claro que não, eu queria que ele estivesse muito bem. Para que eu e ele pudéssemos comprar o mesmo boné. Mas aquilo me marcou. E todas as vezes que eu passava na frente daquela loja, que eu olhava aquele boné, eu pensava: poxa, eu nunca vou poder ter um boné desse. Porque aquilo ficou dentro de mim. E quantas vezes nós queremos algo e alguém chega para você e fala: você nunca vai conseguir isso.
Por quê? Porque você está velho demais. Ou porque já passou o teu tempo. Ou porque você não tem dinheiro para fazer isso. E daí às vezes nós pegamos essa verdade e colocamos dentro do nosso coração. E começamos a andar na rua, não vai dar certo, não vai funcionar, eu não vou conseguir. E talvez tu até chegou aqui hoje desse jeito. Eu não vou conseguir, a minha vida nunca vai mudar, o meu casamento nunca vai dar certo. Os meus filhos nunca vão tomar jeito na vida. A minha empresa nunca vai prosperar. Só que hoje, ao invés de você vir aqui para entregar algo para Ele, Ele vem aqui ao teu encontro para te falar: ei, a tua oração, ela foi ouvida. E aquilo que você me pediu, eu vou fazer. Por quê? Porque eu achei graça em ti. E daí aquelas pessoas que te falaram que tu nunca ia conseguir, vão ter que te ver. Eu não gosto muito desse louvor não, mas tem uma música que fala: quem te viu passar na prova e não te ajudou, quando vê você na bênção, vai sair bem. A tua vitória vai ter sabor de mel. O problema sou eu que tenho alergia a mel. Eu ia morrer ainda com a vitória. Mas quando Deus te permitir realizar o teu sonho, e você começar a gerar, gere algo que vai honrar o Senhor. Senhor, o Senhor me entregou, então eu vou gerar algo que vai te honrar. O Senhor me deu o carro, eu vou usar o carro para a tua obra. O Senhor me deu um filho, eu vou usar o filho para a tua obra. A Bíblia fala sobre uma mulher chamada Ana, que ela orava incansavelmente pedindo para o Senhor um filho. E Deus falava para ela: mas eu preciso de um sacerdote. E daí no dia que ela falou: então tá bom, me dá um filho que eu te dou um sacerdote, aquela mulher ficou grávida. Então nós sempre precisamos gerar algo que vai honrar o Senhor, não algo apenas que vai trazer para nós uma vida muito melhor. Faça algo que o Senhor seja honrado. Faça algo que o Senhor seja celebrado na tua vida. Faça algo onde as pessoas possam olhar para você e falar: uau, Deus ainda realiza sonhos. Porque aquela mulher, aquele homem eram falidos, e olha o que eles têm hoje. E a Bíblia fala que Zacarias e Isabel então têm esse menino. E como Deus ele gosta de deixar a gente sem escolha, porque deixa eu te contar um segredo: se você for escolhido, você não tem escolha. Mas não tem mesmo não. Ele chegou para ele e falou assim: eu vou dar um filho para vocês, mas vocês não vão nem escolher o nome do menino, vai ser João. E acabou, está falado. Porque o Senhor gosta de dar nome àquilo que Ele está nos entregando. E eu perguntei para o Senhor, eu falei: Senhor, por que tu quer dar até o nome daquilo que o Senhor nos dá? E Ele falou: para que vocês nunca esqueçam quem foi que deu, quem foi que fez. Para que nós possamos um dia chegar lá e falar: uau, grandes coisas fez o Senhor por nós. E por isso nós estamos alegres. E talvez hoje, queridos, é um dia onde você chegou aqui e nem queria estar aqui hoje. Queria estar em outro lugar, queria estar descansando, queria estar pescando. Mas foi o dia onde o Senhor marcou um encontro contigo para falar para você: as tuas orações elas foram ouvidas. Os teus pedidos eles chegaram até mim. E chegou a hora de agora eu resolver aquilo que você está tentando resolver há anos e não conseguia. Porque você imagina quantas vezes eles não tentaram. Quantas tentativas frustradas aquele casal teve. E nunca tinham conseguido gerar um filho. Até um dia que o Senhor chegou e falou assim: não, agora eu vou dar um filho para vocês. Às vezes nós ficamos muito tempo tentando sustentar algo, tentando fazer do nosso jeito algo que só vai acontecer quando o Senhor quiser que aconteça. Então se o Senhor te prometeu alguma coisa, não tente, queridos, não tente fazer do teu jeito. Deixa eu te contar um segredo: Jesus não precisa da tua ajuda para nada. E às vezes a gente quer ajudar Ele a resolver o nosso problema. Senhor, faz assim, se tu fizer por aqui vai ser muito melhor. Não. Tem uma música que diz: é meu, somente meu, todo o trabalho. E o teu trabalho é só descansar em mim. O teu trabalho não é resolver o teu problema. O teu trabalho é descansar em mim. Descansa em mim. Deixa que o resto eu resolvo. Se entrega, renuncia. Viva intensamente aquilo que eu te chamei para viver. E o restante, deixa que eu faça. O trabalho é meu. Deixa eu te contar um segredo. Você e eu, nós somos um problema de Deus. E Ele resolve o nosso problema. Então, quanto mais nós perdemos tempo tentando resolver algum problema que nós não vamos conseguir,
Nós atrapalhamos aquilo que o Senhor está fazendo. Deixa o Senhor resolver o teu problema. Entrega para o Senhor o teu problema. Hoje é um dia, queridos, que talvez não, eu tenho certeza, que o Senhor marcou para mudar histórias aqui nesse lugar. Hoje é um dia que o Senhor marcou para virar algumas chaves aqui nesse ambiente. Porque no ambiente onde o Senhor está, palavras se tornam sentenças. E a sentença do Senhor para a tua vida hoje é as tuas orações, elas foram ouvidas. Ontem eu afirmei várias vezes para os jovens: vocês vão dar certo, vocês vão conseguir. Ah, mas os meus pais não conseguiram, os meus tios não conseguiram, não interessa, vocês vão conseguir. Porque às vezes nós crescemos com essa mentalidade: eu não vou conseguir. Isso é uma mentira que o diabo colocou na minha e na tua cabeça, mas não é verdade. Você vai dar certo, você vai dar certo, você vai dar certo. Nós iremos conseguir não porque nós somos bons, mas porque Cristo em nós é a esperança da glória. Nós vamos conseguir não porque eu sou bonzinho, não é por isso, mas é porque Ele olhou para mim e para você e falou assim: eu vou morrer naquela cruz por causa dele. Então, se Ele teve coragem de morrer naquela cruz por tua causa, imagina a coragem que Ele não tem de mudar a tua história. O homem que morreu é capaz de fazer qualquer coisa só para te ver feliz. Então pare de perder tempo tentando resolver os teus problemas. Deixa o Senhor resolver para você. Eu queria que vocês colocassem de pé nessa manhã. Eu queria que você entrasse no templo do Senhor, e eu queria te falar uma coisa: não se assuste se o anjo estiver na tua frente. Entra no templo para fazer uma entrega para o Senhor. Zacarias entrou para fazer uma entrega, e quem saiu de lá com presente foi ele. Zacarias não entrou querendo um presente. O problema é que às vezes nós entramos com a intenção errada. Às vezes nós entramos dentro da porta: Senhor, me dá isso, me dá isso, me dá isso, me dá aquilo, me dá isso. Zacarias entrou para entregar: Senhor, isso é teu, é para ti, é por tua causa. Então entra na presença dele entendendo que é por causa dele. Entre para entregar, e talvez tu vai sair daqui hoje com um presente. Um presente que só os céus podem te dar. Uma história que só os céus podem mudar. Uma transformação que eu tenho certeza que Ele marcou esse dia para fazer na tua história. Então entra no templo do Senhor para oferecer um sacrifício diante dele. E a tua oração ela vai ser ouvida em nome de Jesus.